Deus, soberano Deus é fiel, querido. Neste momento nós fazendo a reflexão da palavra de Deus para todos que estão aí nos ouvindo. Querido, estamos vivendo um período delicado onde nós estamos ministrando, falando sobre os finais do tempo. Estamos ministrando o que está acontecendo em meio à nossa política também. E o Senhor coloca um tema no meu coração para trazer nesse momento, para que nós possamos meditar, para que nós possamos refletir, querido, na palavra de Deus. Sei que está um pouquinho, essa filmagem está um pouquinho clara, conforme está aqui um tempo abençoado por Deus. Só que eu não poderia passar essa reflexão a qual o Eterno coloca no meu coração para nós, porque está chegando períodos, estamos vivendo períodos delicados, está chegando momentos difíceis, querido. Cada dia está se fechando e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está próxima. Precisamos analisar as Escrituras, precisamos analisar a palavra de Deus, porque o cumprimento está acontecendo. O nosso Senhor Jesus, Ele está voltando, Ele está raiando. Vai buscar a sua igreja, querido. Vai buscar o seu povo remido, lavado pelo sangue do nosso Senhor Jesus, pelo sangue do Cordeiro imaculado. Querido, a Bíblia nos ensina no livro de Mateus, capítulo 7, com o tema, querido, falsos profetas. Difícil. Capítulo 7, Mateus capítulo 7, o verso 15. Mateus capítulo 7, o verso 15. Mateus capítulo 7, o verso 15. Glória a Deus. Em diante, que diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não podes a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Querido, aqui são as palavras do nosso Senhor Jesus, o Salvador da terra. Sabemos que o nosso Senhor Jesus, Ele veio para cumprimento da palavra de Deus, para cumprimento do que os profetas diziam, o que os profetas falavam. O profeta que mais profetizou a vinda dele foi o profeta messiânico Isaías. E a Bíblia, do começo, meio ao fim, ela fala e menciona do nosso Senhor Jesus, o Salvador, o libertador da humanidade, o nosso Senhor. Bem sabemos e estudamos e analisamos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus que nos ensina, que nos exorta, que dá a direção correta para que nós possamos seguir,
para que nós possamos caminhar, para que nós possamos prosseguir diante dele, diante da presença dele, observando a ele, focando a Cristo, que é o alvo, o autor e consumador da nossa fé. Entendemos que a Bíblia Sagrada é a nossa bússola. Não tem como nós olhar a Bíblia Sagrada e não se identificar com o texto, não tem como a gente meditar na palavra de Deus e não aprender, porque a palavra de Deus ela é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir. É a palavra de Deus que nos ensina e é a nossa bússola. E ela nos ensina a falar dos falsos profetas. Querido, sabemos que desde que o mundo é mundo, que vem pessoas querendo distorcer a palavra de Deus. Desde que o mundo é mundo, que tem pessoas que quer fazer milhões ou multidões dizendo que Cristo não veio à terra, dizendo que Cristo não é o Salvador, dizendo que Cristo não é o Senhor. Existiu pessoas, veio pessoas, caminhou nesta terra e passou, morreu, ficou, mas o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou, e vieram muitos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no período da Babilônia, no período do cativeiro, no período de Judá. Se bem sabemos e conhecemos as Escrituras Sagradas, todo período que passou vem tais profetas, querido. Veio homens que vieram e não quiseram ouvir a palavra de Deus, não deram crédito à palavra de Deus, não deram crédito aos profetas do Senhor, aos sacerdotes do Senhor, homens e mulheres a qual Deus levantou para fazer um povo caminhar em retidão, para que o povo andasse diante da presença dele, para que o povo viesse a reconhecer seus erros, para que o povo não viesse caminhar por caminhos errôneos. E também se levantou muitos tais falsos profeta, querido, que corromperam muitos e fez muitos cair e caminhar por caminhos a qual o Senhor não se agradava. E muitos deram crédito a esses tais falsos profetas. Lemos o versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Estão vestidos bem, aperfeiçoados bem, caminhando bem, a sua aparência está bem, mas por dentro devora, mata, corrompe, destrói, leva ministérios, leva famílias à falência, a declínio, por ensinar coisas a qual não vem do agrado de Deus, por ter atitudes a qual não vem do agrado de Deus, e não querem, dizem até ser profeta do Senhor, querido. E o sonhador, aqueles que sonham por vaidade, por ter vaidade, querido, o castigo desses homens, o castigo que vão vir sobre estes homens, que Deus vai descer sobre estes homens que profetizam sonhos e vaidades que não vêm da parte do Senhor, que profetizam coisas por vaidade da parte dele. Querido, muitos infelizmente estão inclinados para as coisas na terra. Não adianta, a gente está totalmente inclinado para as coisas da terra. A gente tem que estar inclinado para as coisas que vêm de Deus, querido. Jesus, ele diz: buscai primeiro as coisas que vêm do alto, buscai primeiras coisas do céu, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos
acrescentarei. Querido, não estou dizendo que o nosso Senhor, Ele não é abençoador, Ele é abençoador, Ele abençoa o seu povo, mas entendemos que a Bíblia Sagrada ela nos ensina, nos exorta, e muitos estão aí profetizando algo que não vem da parte de Deus, e muitos dão crédito por pequenos descuidos, por não conhecer as Escrituras Sagradas. E o nosso Senhor ele fala: reis, por não examinar as Escrituras. Errei por não examinar as Escrituras Sagradas, querido. Temos que examinar as Escrituras, temos que analisar o que a palavra de Deus nos ensina. Querido, pode até profetizar. Se não estiver na Bíblia, é perigoso. Agora, se é da parte de Deus, Deus ele vai contar uma história a qual só você e Deus sabe. Deus sabe como usar. Deus sabe como falar. Existe, querido, profetas na terra. Existe homens e mulheres que Deus usa com o espírito de profecias. Mas também existe falsos profetas. E temos que tomar cuidado. O Senhor, ele vai cobrar, querido. A Bíblia diz em Deuteronômio o castigo dos falsos profetas. Veja como a Bíblia Sagrada, ela nos ensina, querido. Em Deuteronômio capítulo 13, Deuteronômio capítulo 13, verso 1 em diante. Quando ao profeta, o sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te deram um sinal e prodígio, observe, e sucedeu tal sinal e ou prodígio de que houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos-los. Muitos ensinam doutrina que não é da parte de Deus. Muitos se levantam, sonhador de sonhos, se levantam, falam algo que não é da parte de Deus, e muitos caminham. E eles se dizem ser tais profeta. É perigoso, querido. Você, se não se policiar, acaba indo. Se eu não me policiar, acabamos indo por caminho a qual se distanciamos de Deus. Temos que observar isso, querido. Não ouvirás, o versículo 3, palavra daqueles profetas ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor, o vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Querido, não ouvireis palavra daqueles profetas sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. Deus te prova, querido. E muitas das vezes, quando está passando por momentos difíceis, muitos dão um ensinamento aí: faça isso, faça aquilo, vai para cá, vai para lá. Querido, ande caminhando com Cristo, buscando a presença dele, orando, jejuando, se desviando, fugindo da aparência do mal. Tu vai ver o que Deus vai fazer. Mas muitos dão um ensinamento para você fazer isso, aquilo, tal, fora até da Bíblia, e pensa que você ou tal está sendo abençoado. Querido, ele próprio se ele, no conhecimento a qual ele acha que é correto, ele está indo pelo seu bel prazer. Mas o povo, num período, ele vai acabar se corrompendo, vai acabar se desviando. Querida, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos exorta, a Bíblia nos diz que muitos sonhadores de sonho, tome cuidado com isso aí. Tome cuidado com isso. Te diz o que é para você fazer e muitas das vezes não vivem, muitas das vezes nem fazem. Olha, não ouvirás palavra daqueles profetas sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o vosso Deus com todo o vosso
coração, com toda vossa alma. Deus, ele te prova, querido, para ver se você ama ele verdadeiramente, para ver se você vai caminhar com ele verdadeiramente. E muitas das vezes, ouvindo palavras de falsos profetas, de sonhadores, você acaba indo por causa da vaidade, por causa de querer um algo que está mais preocupante na sua vida. Muitas das vezes você está preocupado com algo que acha que Deus, ele não vai te abençoar. Deus, ele abençoa, querido. Deus, ele fala poderosamente. Deus, ele te diz: fique aqui, faça isso aqui que eu, o Senhor, vou te abençoar. Mas Deus, ele prova, querido. A Bíblia nos ensina aqui que Deus, ele prova. Vem dá um ensinamento errante e acaba um ou outro saindo da presença de Deus, e muitas das vezes quer culpar o Senhor. E Deus, ele fala, Deus, ele ensina, Deus, ele exorta. Muitos até dizem: o Senhor falou, mas não foi Deus que falou na boca daquele tal. Não foi Deus que falou na boca daquele tal. Mas muitos não, Deus usou porque isso, aquilo. Muitas das vezes, quando você tem uma comunhão com Deus, querido, a Bíblia diz: comunicai com os santos a sua necessidade. Comunicai com os santo, não com os maldizentes, não com os faladores, não com as pessoas que podem falar isso, aquilo, tal, espalhar, e de repente vem vai contar a tua história, a qual você contou, comentou. Por isso que é bom você contar com Deus, e a qual Deus te revelar, que está bem diante da presença de Deus, que ele vai te aconselhar o que é o correto. Amém, querido? Não podemos, claro, generalizar, mas Deus, ele te ensina, ele te exorta e te dá a direção para você. Por isso que muitas das vezes não é bom contar o seu segredo a ninguém. A Bíblia diz: aos santos, certas coisas você pode até contar, mas tem uma coisa dentro de você que é você e Deus. Aí vai ser aonde Deus vai testificar que está falando contigo, porque Deus, ele testifica, querido. Deus, ele prova, Deus, ele fala. Deus, ele não deixa o seu povo confundido e nem enganado. Mas muitos às vezes se confunde por contar muito a sua história de vida para outro. E quando menos espera, estão contando a sua história de vida que já sabe. E diz: eu, o Senhor, sou eu. E Deus não está falando. Deus não sequer está se manifestando na vida daquela pessoa. Aí conta uma história, dá um ensinamento errôneo, um sonhador de sonhos. E a pessoa acaba se desviando, se saindo. Mas a Bíblia nos ensina aqui, no verso 4 e 5, após o Senhor vosso Deus andarei, e a ele temerei, os seus mandamentos guardarei, e a sua voz ouvirei. Olha aí, querido. E a ele servirei, e a ele vos achegarei. É a palavra de Deus. Após o Senhor vosso Deus andarei. Querido, ande nos caminhos dele. E a ele temerei. Seja obediente a ele, tenha ao Senhor, respeite a palavra que você vai ser abençoado, e os seus mandamentos guardareis, guarde na tauba do seu coração, e a sua voz ouvireis. Quando Deus fala isso aqui, você vai ouvir a voz de Deus, e vai ter aquela paciência, vai ter aquela temperança, vai ficar fito em Cristo. E no tempo certo, ele vai te abençoar, porque ele fala, querido. Ele fala e te ajuda, e a sua voz ouvirei, e ele servirei, e a ele vos chegarei. E aquele profeta sonhador de sonho morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou. Olha aí, querido. O Senhor vosso Deus, para andares nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Deus, ele te tirou, te separou, te abençoou.
Querido, então entenda, analise, ande nos caminhos do Senhor, obedeça o que Deus está mandando. No tempo Ele vai te abençoar, mas não escute pessoas que estão alto, se enchendo ou se contaminando, e vai contaminar muitos por não dar crédito à palavra de Deus. Estão falando algo que está se inchando, e muitos estão indo. E a Bíblia nos ensina: seja prudente, seja cauteloso, seja observador. Um dos maiores observadores da Bíblia Sagrada era Cristo, querido. Chegava num ambiente e observava. Paulo chegava num ambiente e observava. Quando vinha para lhes dar a palavra, diz ali, ensinava. O nosso Senhor Jesus foi um dos maiores observadores, se a gente analisar de ponta a ponta os 4 evangelhos. Cristo chegava no ambiente e observava. Muitos perguntavam, e Jesus falava: o que queres que te faça? Acha que o Senhor não sabia? Mas Ele gosta de ouvir o povo dele falar. E funciona dessa forma. Deuteronômio capítulo 18, verso 20 diz assim: porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Este morrerá, querido. Muitos profetas, querido, estão sendo vaidosos. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Muitos estão querendo ter o crescimento e esquecendo o que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, querido. Nos ensinou. Muitos estão ensinando o povo como adquirir tudo. Está esquecendo do reino do céu. Muitos estão ensinando a obter a riqueza na terra. Sempre repito, querido, corra atrás dos seus sonhos, que Deus, Ele te abençoa. Corra atrás dos seus sonhos, sempre batalhe pelos seus objetivos, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Muitos profetizam vaidades, querido, que só profetizam o que acha. A Bíblia Sagrada nos ensina isso. A Bíblia nos ensina no livro do profeta Jeremias, e tem outros textos por aí vai, mas no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, desculpe, assim diz o Senhor, capítulo 23, o verso 16, assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades, e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Sei que a Bíblia nos ensina, querido, que o profeta Elias, segundo ele diz, segundo a minha palavra, não irá chover. Mas o profeta Elias, querido, foi o homem levantado pelo Senhor, o homem separado pelo Senhor, o profeta de Deus. Naquele período, Deus o abençoou. O povo, muitos até morreram, mas ele falou, e era um homem que andava separado. E aconteceu, querido. Mas hoje muitos falam e não acontece. Muitos dizem vaidade do seu próprio coração, e muitos ali acreditam, querido. Falsos profetas, sonhadores de sonho, está corrompendo, está seduzindo milhões e multidões de gente, querido. Olha o que a Bíblia diz: assim diz o seu profeta Jeremias, o profeta sensível, querido, que profetizava ali para o povo, profetizava até para o rei, mas o rei não dava o crédito. Pelo contrário, eu vi as histórias até de, vamos conjecturar, quem? Jeremias?
Este aí é o profeta? Esse aí que diz e não acontece. Imagine quando Nabucodonosor chegou para levar o povo e bater de frente para o rei. Vocês não deram crédito? O que o profeta de vocês falavam? Querido, homem de Deus. Homem de Deus, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, não deis ouvidos à palavra dos profetas que entre vós profetizam. Não está distante, muitas das vezes está onde nós estamos. Se nós não analisar pelas escrituras, se nós não observar o que está escrito na Bíblia Sagrada, muitos contam uma história que não está na Bíblia e enganam a muitos. Está entre nós. Se nós não analisar, acabamos se corrompendo, acabamos seguindo um caminho a qual o Senhor não está, querido. E eles profetizam ensinando-vos vaidades, querido, e falam da visão do seu coração, falam da visão das coisas terrenas, falam da visão daquilo que agradam a eles, não a Deus. E muitos estão tendo crescimentos, vivendo bem, porque o povo, por ser seduzido, estão abençoando. Mas e o povo? Qual é a maneira que está vivendo o povo? Qual é o ensinamento que o povo está andando? Qual é o caminho que o povo está trilhando? Profetizam algo que vem do próprio coração dele e não da parte de Deus. E vaidade, falam visões do seu coração, não da boca do Senhor. Querido, cuidado, cuidado com estes falsos profetas. Estão aí. Muitos promovem escândalo. Chama atenção para esse versículo de Romanos, capítulo 16, o verso 16, capítulo 16, o verso 17 e 18. Muitos promovem escândalo, divisões, dissensões. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Muitos. É forte isso, querido. É profundo. Muitos. Paulo está dizendo aqui: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos. Observai-vos, analisai-vos, entendam o que eles estão dizendo. Cuidado, porque muitos estão dando ensinamento que promovem dissensões. Está havendo muitos escândalos contra a doutrina que vos aprendeste. Querido, aprendemos algo da parte de Deus. Temos a Bíblia Sagrada, temos a bússola. Se nós não observar e entender, muitos pegam um texto isolado, mas não pegam o texto dentro do texto, não pega tudo para que possa entender. E muitos contam a história que não tem nada a ver com a palavra. Muitos dizem algo que não tem nada e acaba promovendo dissensões, acaba promovendo escândalos e contra a doutrina, contra a palavra de Deus. E muitos que não querem ouvir a verdade, querido. A Bíblia diz que no finais do tempo, muitos que não querem ouvir a Bíblia, vai acontecer o que? Vai ter comissões, inquietações, indagações, não vão querer ouvir a sã doutrina, não vão querer mais dar crédito à palavra de Deus, e muitos vão ir ser enganados, vão ir caminhando junto com estes que falam e sonham, diz coisas contra a doutrina de Deus e falam coisas para o seu próprio prazer.
para o seu próprio ego. A Bíblia diz aqui: rogo-vos, irmão, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Não é para ficar. A Bíblia nos ensina. Muitos ainda querem ficar para testar. A Bíblia diz: desviai-vos deles. Não fique. Não existe servo super-homem, querido. Nunca ouvi o verso 18 que diz assim: porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não serve, querido. Mas o seu ventre é como suaves palavras, lisonjas, e engana ao coração dos simples, querido. Bajulações, adulações, não falam a verdade, passando a mão. Muitas das vezes é para falar correção, querido. A verdade, ela machuca, ela dói um pouquinho, mas a verdade, ela penetra lá dentro. E quando a pessoa ouve a verdade, absorve, ela vai dizer: verdadeiramente aqui é a verdade. Mas muitos que não querem ouvir a verdade, muitos que amontoam doutores, querido, para si próprio, é perigoso. Muitos que estão ouvindo vaidade do coração, por causa do aperto a qual está a viver, querido. O Senhor Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele pode tudo, Ele manda tudo, Ele faz tudo, Ele faz como quer, opera como quer. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, querido. Temos que observar e analisar as Escrituras Sagradas, porque já existem muitos tais falsos profetas que estão profetizando algo que não vem da parte de Deus, estão falando algo, estão enganando, querido. O Espírito Santo de Deus, ele sabe, ele te conhece, ele conhece a sua conduta, o seu levantar, o seu caminhar. Ele te conhece profundamente, querido. Mas por nós, às vezes, diferenciar, às vezes, trocar as coisas, ou troca de valores, acabamos esquecendo o que Deus tem preparado para nós. Acabamos esquecendo o que Deus vai fazer em nossas vidas, querido. E muitos não interpretem mal, e muitos acabam indo. Analise, porque o Senhor Jesus, Ele te ama, Ele te alerta para os dias a qual estamos andando, estamos vindo. A gente analisando as Escrituras Sagradas, o Senhor, Ele repreende aquele que ama, querido. O Senhor, Ele nos ensina, mas muitos, observe o verso 18, porque tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Muitos que estão ouvindo na simplicidade do seu coração, na humildade, querendo uma solução, querendo ouvir algo, povo de Deus, separado do Senhor, querendo uma providência da parte. Querido, Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe. Ele conhece as suas limitações, as suas dificuldades. Ele sabe, mas não interprete. Entenda. A Bíblia Sagrada nos ensina. Muitos passam a mão, às vezes, no algo que a própria pessoa cometeu um erro. Cometeu um erro que estão ensinando hoje em nossos púlpitos. Observe, texto a qual não existe na Bíblia Sagrada estão trazendo para o púlpito. E muitos estão caminhando, e muitos não querem dar crédito. Muitos não querem mais ouvir.
Muitos acham que ali é o caminho correto. Muitos que estão ensinando, tem outros que aprenderam dessa forma e estão continuando dessa forma. E não é assim. Analise a Bíblia. Olhe pela Bíblia, medite na palavra de Deus. Porque ela, querido, nos ensina a chegar até o alto e sublime trono, que é o trono da graça, é o trono de Deus. Ela nos ensina, ela, a palavra de Deus, que nos ajuda a caminhar. E Deus, ele usa os seus na terra, querido. Deus, ele usa o seu povo na terra poderosamente. Deus, ele usa, querido. Mas ninguém vos engane. Ninguém vos engane. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5 e o verso 6 diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém vos engane com palavras que não vêm da parte de Deus, com palavras que não vêm da Bíblia Sagrada, querido, com palavras que acham que estão certo e vai enganar você e vai enganar muitos. Ninguém vos engane. Medite nas Escrituras Sagradas, querido. Colossenses capítulo 2, o verso 8 diz assim: tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Tome cuidado, querido. Fica preso por meio de filosofias, por meio de palavras bonitas, eloquentes, por meio de caminhos a qual você acha que é o correto, você acha que está indo bem, mas no final, querido, pode ser um final de dor. E a Bíblia está dizendo que ninguém vos faça presa, para que você possa ficar preso, agarrado, enganchado e achar que ali está saindo a coisa correta e achar que ali você está bem. Analise as Escrituras, querido. Por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, olha aí, segundo o rudimento do mundo e não segundo a Cristo. E Cristo fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, ande, caminhe. Mas o Senhor Jesus, ele vai te ensinar. E muitos estão dando ensinamento do mundo. Muitos até acham que Jesus não vai voltar mais. Tem muitos servos e servos, infelizmente, que não querem nem mais que Jesus volte, querido. Sabe por quê? Que está tão apegado às coisas materiais que muitos, quando abrem a boca para falar de vitória ou de bênção, querido, não me interprete mal, todos nós queremos, mas só falam aquilo, isso, tal, não sei o que. Não se engane, querido. A vida com Cristo é sofrimento. O nosso Senhor Jesus, o Salvador, ele sofreu. Os discípulos sofreram. Os profetas do Antigamente sofreram, do Antigo Testamento sofreram. Teve o escape, teve a vitória, teve a bênção, teve. Porque o Senhor abençoou. Muitos ensinam que na vida com Cristo não vai ter prova, não vai ter luta. Mentira, querido. Isso é mentira. Servir a Cristo, o caminho é estreito, não é lá. A porta para o céu é estreita, querido. A porta para subir, para chegar até lá, Jesus diz: o caminho é estreito. Jesus, ele fala: para chegar até lá, o caminho é estreito. O caminho é estreito. A porta do céu é estreita. E a porta larga, muitos estão entrando por ela. Muitos dizem, ou dão uma marca, um logotipo, qualquer coisa, faz uma propaganda, dizendo: vem para cá, que o seu sofrimento acabou. É mentira. Jesus, ele dá o escape. Jesus, ele dá a paz. Jesus, ele abençoa. Mas dizer que você não vai ter prova, dizer que você não vai ter luta, isso é mentira. E é mentira do inimigo. Analise as Escrituras Sagradas. Jesus, ele dá a paz. Jesus, ele dá o conforto. Jesus, ele dá o bom ânimo. Ele fala: tem de bom ânimo, filho.
No mundo tereis aflições. No mundo vai ter luta. Mas tem de bom ânimo. Porque eu, o Senhor, venci, você também vai vencer. O melhor, que Cristo ele não deixou nós órfãos. Ele enviou o Espírito Santo, porque sabia que nós sozinhos não ia conseguir. Nós todos, generalizando, não ia conseguir. Por isso ele enviou o Espírito Santo de Deus para cuidar de nós. E a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor é ele que convence o homem do pecado. Aceitou a Cristo? Glória a Deus, querido. Fique fito nele, que ele vai te abençoar. Mas não quer dizer que você está isento e livre. Não, a Bíblia está dizendo, ele convence o homem do pecado. Todo dia ele está te ensinando a se desviar do mal. Todos os dias. E quando muitas das vezes nós chegamos até a cair, como ali, fraquejar, ele vai e nos ergue, vai. Caminhe, só não retroceda, não volte. Mas, desculpe, caminhe. Funciona assim. Muitos estão ensinando coisas aí que não tem na Bíblia. E Jesus, ele te ama. Jesus, ele te ama. E para nós encerrarmos, querido, vou ler aqui em 2 Pedro, muito profundo esse texto, 2 Pedro, capítulo 2, falsos mestres, verso 1 ao 3, que diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e enganarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Eles vão enganar a mãe. Guarde as palavras do Senhor no seu coração. E o verso 2 diz: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha aí, querido. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Querido, guarde essas palavras no seu coração. Existem falsos mestres, existem falsos doutores. Observe, analise aqui o que as Escrituras está dizendo. Observe os verdadeiros pastores. Analise, querido. Temos que analisar, temos que observar, temos que andar pela Bíblia. Se não estiver na Bíblia, corra. Se não tiver na palavra de Deus, corra. Que a Bíblia nos ensina aqui. E também houve entre o povo falsos profetas. Não foi distante, foi entre o povo, como eu falei no texto anterior. Estava entre nós, falsos profetas, querido, que muitas das vezes conhece a história da pessoa e muitas das vezes começa a falar, começa a dizer que não tem nada a ver com a Bíblia e só diz coisas terrenas. Querido, se só diz coisas terrenas, tem alguma coisa errada, porque Deus, ele é espiritual, querido, e Deus, ele busca, ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito. É interessante, querido, em verdade. Espírito e em verdade. Em espírito, adoramos em espírito. Queimamos a nossa carne, jejuamos, buscamos, oramos, louvamos, meditamos, analisamos as Escrituras em espírito aqui, querido, e em verdade, dando na verdade. Ele busca os verdadeiros que andam em espírito e em verdade. Muitos mentem, isso é até outro tema, querido. Muitos mentem, estão mentindo no púlpito. Estão mentindo no púlpito, onde está ali o lugar santo, querido. Cuidado, medite nas palavras de Deus, observe, porque o Senhor Jesus, ele te ama, querido. Repito o texto. E também houve entre o povo falsos profetas, e como entre vós haverá também falsos doutores, que estão ensinando aí, estão ensinando muita coisa, que estão tirando devagarzinho a Bíblia Sagrada. E o nosso Senhor, ele fala: ai de quem tira uma vírgula, de quem tira um tio, ai,
Dá medo, querido. Se nós pegamos a palavra de Deus, querido, pela misericórdia, olha o que a gente analisa. Se nós conhecemos a palavra de Deus e pregamos, temos que tomar cuidado com o que pregamos, porque é a palavra de Deus. Imagine se eu pregar coisas que não vêm da parte de Deus, erroneamente. Eu vou conduzir aqueles que me ouvem, eu vou levar o povo que me ouve por dar crédito no que eu estou a dizer errado, de repente se eu digo, o povo até vai. Eu vou pagar o preço e o povo também. É minha obrigação que prego mostrar a verdade, querido, para que você vá bem, para que sua família vá bem, para aqueles que te ouvem vá bem. Mas muitos falsos mestres, muitos falsos doutores estão enganando muito. Estão mostrando coisa terrena para que você possa obter, estão tirando as coisas celestiais, as coisas do reino. Jesus, ele nos ensina toda, ele abençoava o povo. Quando ele passava um dia de ministração, ele ensinava, querido, que quando ele chegava, em vez dele ficar ali na comemoração, teve festividade que Jesus teve, foi convidado. Mas quando ele estava ministrando isso aqui, até na festividade ele operou um milagre. Nas bodas de Caná, operou um milagre. A gente analisando o texto, ele operava o milagre. Mas quando acontecia de uma libertação, de uma cura, de um milagre, que o próprio Senhor Jesus ele operava na vida dos tais, quando ele estava voltando, ele não ia para comemorar. Ele voltava para o monte para orar. E ali se fechava, querido, ficava orando. Muitos dos textos sagrados, dos manuscritos aqui da Bíblia, dizem, nos ensina que Jesus ele ia orar, passava a noite em orações. Muitas das vezes, quando ele chamava os discípulos, muitos até ficavam observando isso, aquilo, tal. Jesus ele se desviava e saía. Ele dizia, não era chegar a minha hora, mas até então ele ensinava. A gente observar os textos, Jesus ele veio para ensinar, querido. Ele veio, eu digo 80% foi ensinamento de Cristo. 80% foi ensinamento de Cristo. Não tem outro, ele era o centro, ele é o centro. Ele vai ser o centro sempre, para a eternidade. Se nós não analisar o que Cristo diz sobre as Escrituras Sagradas, porque ele mesmo veio